Anvisa autorizou o Instituto Butantan a começar os testes da Butanvac em humanos. E você vai ver também. Mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer chegam hoje ao Brasil. O Uruguai vai vacinar adolescentes contra a Covid. A Justiça condenou a Vale a pagar R$1 milhão de indenização para cada trabalhador que morreu em Brumadinho. E um eclipse pôde ser visto hoje no hemisfério norte. Agora, no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. O governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, confirmou de manhã que não iria depor na CPI da Covid-19. O Supremo Tribunal Federal concedeu permissão para que ele ficasse calado ou não comparecesse à comissão. O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirmou que vai recorrer da decisão que liberou o governador de prestar esclarecimentos. A ministra do STF, Rosa Weber, concedeu ao governador do Amazonas, Wilson Lima, o direito de não prestar depoimento ou a garantia de poder ficar em silêncio caso decidisse ir à reunião da comissão. A CPI começaria a investigar os desvios de verbas federais por governadores e estados durante a pandemia. Wilson Lima seria o primeiro chefe do executivo estadual a comparecer no colegiado, entre os 9 convocados. O governador do Amazonas entrou com ação individual na corte, alegando que os senadores não têm competência para convocar as autoridades estaduais, a serem investigadas pelas assembleias legislativas dos estados, como previsto na Constituição. Os outros governadores já se articularam e judicializaram a decisão no Supremo Tribunal Federal. Wilson Lima seria uma das autoridades envolvidas no colapso do sistema hospitalar do Amazonas em janeiro deste ano. Ele também entrou na mira dos senadores depois de ser atingido pela Operação Sangria da Polícia Federal, que apontou desvios na contratação de respiradores e na montagem de um hospital de campanha. A CPI da Covid aprovou a quebra de sigilos telefônico e de internet do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Outros alvos da investigação que tiveram o sigilo quebrado são o empresário Carlos Wizard, a coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fontana Fantinato, e o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Marques. Também foram aprovadas quebras de sigilo bancário e fiscal de empresas de publicidade. O Brasil se aproxima de 480 mil mortes pela Covid-19. A média móvel de óbitos segue estável. Com mais 2.723 mortes pela Covid-19 registradas em 24 horas, o Brasil tem 479.515 vítimas da doença desde o início da pandemia. De um dia para o outro, o país somou mais 85.748 novos casos de contágio pelo coronavírus. Com isso, o país já confirmou mais de 17.122.000 diagnósticos. De acordo com o Ministério da Saúde, a média móvel de mortes no país é de 1.687 vítimas por dia. A variação, que está abaixo de 2.000 óbitos há quase um mês, indica a tendência de estabilidade. Assim como a média de novos casos, que está em 57.542 confirmações por dia. Avaliando os números de vítimas por regiões, hoje aparecem 7 estados com alta nas mortes: Amazonas, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Roraima. Em estabilidade estão 17 unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E somente 3 estados registram queda: Espírito Santo, Minas Gerais e Rondônia. Vamos falar de vacina agora. A Pfizer entrega hoje ao Brasil o 3º lote da semana da vacina contra a Covid-19. Mais de 900 mil doses da última remessa da semana vão desembarcar no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo. O 11º lote do imunizante da farmacêutica Pfizer-BioNTech enviado ao Brasil tem mais 936 mil doses. O aeroporto de Viracopos recebeu nesta quarta a 2ª remessa da semana. As entregas totalizam 2.400.000 doses de vacinas enviadas ao Brasil só nesta semana. Até o momento, a empresa entregou mais de 7 milhões, de um total de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal.
A empresa diz que vai cumprir o cronograma total de entregas até o final de 2021. No fim de maio, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou novas condições de conservação e armazenamento para a vacina da Pfizer, que agora pode ser mantida em temperatura controlada entre 2 e 8 graus por até 31 dias. A orientação anterior era de 5 dias. Mais de 76 milhões e 117 mil doses das vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 52 milhões e meio de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que dá 24,8% da população brasileira. E mais de 23 milhões e meio de pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro, foram aplicadas 1 milhão e 7 mil doses das vacinas contra a Covid. O governo dos Estados Unidos vai comprar 500 milhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech para distribuir a outros países. A informação foi divulgada pelos jornais americanos The Washington Post e The New York Times. Os Estados Unidos enfrentam uma pressão para fazer mais diante da escassez mundial de vacinas. O país já vacinou mais da metade da população e a taxa de infecção por lá despencou. O presidente Joe Biden viajou ao Reino Unido para se reunir com os líderes das nações mais ricas do planeta. Cerca de 22 milhões de pessoas são aguardadas para receber a vacina da gripe. Essa é a terceira e última fase da campanha, que até agora teve baixa adesão. A terceira e última fase da campanha já começou e dessa vez os alvos são integrantes das Forças Armadas, de Segurança e de Salvamento, pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente. Também estão no grupo os caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, além dos funcionários do sistema de privação de liberdade, a população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Até o fim da campanha, em 9 de julho, a expectativa do Ministério da Saúde é distribuir 80 milhões de doses da vacina influenza trivalente, produzida pelo Instituto Butantan para imunizar todo o público-alvo. Do total estimado, até agora, somente 28% do público foi alcançado. Um estudo da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, sugeriu que o imunizante contra a gripe pode conferir algum nível de proteção contra o coronavírus também. Além disso, mesmo quando infectadas pela Covid, as pessoas vacinadas contra a gripe tiveram menor probabilidade de hospitalização e de intubação. O Ministério da Justiça e Segurança Pública está fazendo uma pesquisa para planejar novas políticas públicas para o setor. O objetivo é ouvir quase 500 mil profissionais da área para melhorar a qualidade de vida de quem trabalha para garantir a segurança da população. O policial militar Josué Rosendo levou um tiro nas costas numa tentativa de assalto. Ele estava em um trabalho secundário, chamado de bico pelos policiais. É um serviço comum entre a categoria para complementar a renda salarial. A bala atingiu a coluna do agente, que ficou paraplégico. Nesse dia, eu cheguei lá no serviço, né? Era uma farmácia, né? E aí, o horário de fechar mais ou menos umas 20 horas, chegaram 2 meliantes, né? E me viram, provavelmente já me identificaram como segurança da farmácia e com informações que provavelmente eles tinham de que eu era policial militar, já chegaram me alvejando pelas costas. Não tive condições nenhuma de me defender, ou então de revidar, ou então de alguma posição ali que pudesse não ser atingido, né? E assim que fui baleado, já caí, percebi assim que já não tinha mais o movimento das pernas. E o evento foi assim, foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Eles chegaram praticamente nem para assaltar, porque não levaram nada, vieram para me executar mesmo por conta da função, né? Uma profissão que envolve muitos riscos. Cada ocorrência oferece um perigo para quem trabalha para garantir a segurança da população. A gente sai de casa na certeza que você pode sair, mas como que você vai voltar você não sabe. Você sabe que você pode voltar inteiro ou você pode nem voltar. Porque todo dia é uma luta, né, decorrente. Eu estava falando agora há pouco. Você trabalha sabendo que vai ter ocorrência, essa ocorrência nunca é igual a outra. E quando você chega na ocorrência, ela vai desenrolando no sentido que ela não para por ali. Quando você pensa que está tudo bem, pode acontecer coisas maiores, né? Então, todo dia é perigo. O
Uma pesquisa que está sendo realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública quer ouvir a categoria e avaliar a qualidade de vida desses profissionais no país. A intenção, segundo a pasta, é planejar políticas públicas que atendam integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. Devem participar do estudo o Departamento Penitenciário Nacional, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, além de policiais militares, bombeiros e policiais civis, técnicos científicos e penais de todo o país. Quase 500 mil profissionais devem participar da pesquisa. Segundo o Ministério da Justiça, os dados coletados vão contribuir nas ações do Programa Nacional de Qualidade de Vida para profissionais de segurança pública e defesa social, reduzindo os riscos de morte e também ajudar na prevenção da saúde durante o exercício das funções. Os profissionais responderão à pesquisa por e-mail, de forma segura, sigilosa e individual. O secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Paim, convidou os agentes a participarem da iniciativa. A pesquisa nacional sobre a valorização do profissional de segurança pública é uma demanda dos representantes institucionais do Provida. Seu objetivo, além de obter dados e fazer diagnósticos, deseja apresentar intervenções e indicadores visando a construção de uma política de valorização mais efetiva. Participe, é muito importante a sua opinião. De acordo com o Ministério da Justiça, é necessário conhecer as características e necessidades dos profissionais, que muitas vezes colocam a própria vida em risco para proteger a população. Tem que ter isso aí para entender o que o policial militar passa. Poxa, ele trabalha 12 horas na delegada ou na DGEM e depois trabalha 12 horas na polícia. E onde que ele vai ter o tempo dele cuidar do filho dele? Como é que ele vai ter o tempo de cuidar da família dele? Entendeu? Então ele trabalha mais 12 horas porque ele não tem um salário equivalente ao que ele merece, né? Se ele tivesse um salário bom, ele não precisaria fazer bico. E quando ele tem o bico, ele não tem o que é de melhor, é o tempo para a família. Então tem que ter alguém que entenda a vida de uma pessoa que por dentro daquela farda é um ser humano, é um pai de família, é uma mãe de família. Depois do intervalo, você vai ver que o Uruguai vai vacinar contra a Covid os adolescentes de 12 a 17 anos. Voltamos já. A Justiça do Trabalho condenou a mineradora Vale a pagar a indenização de R$1 milhão para cada trabalhador que morreu no rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. A indenização deve ser recebida por herdeiros das vítimas. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração de Ferro e Metais Básicos de Brumadinho e região, são ao todo 131 vítimas ligadas diretamente à Vale. O desastre aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019 e matou 270 pessoas. A gente volta a falar da pandemia. Segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, o mundo todo já tem 174.480.000 casos de Covid e 3.759.000 pessoas morreram. No mundo todo, mais de 2.230.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas. Adolescentes do Uruguai, que têm entre 12 e 17 anos, já podem ser vacinados contra a Covid. O Uruguai se tornou o primeiro país latino-americano a imunizar menores contra a Covid-19. Decidi me vacinar por mim, pela minha família e para poder retomar as atividades o mais rápido possível. De acordo com as autoridades, cerca de 157 mil jovens já agendaram a vacinação, de uma população total de 280 mil pessoas nessa faixa etária. Acima de tudo, gostaria de enfatizar a importância de continuar a cuidar de si, mesmo entre as doses, para que o calendário vacinal não seja atrasado, para que em algum momento o vírus pare de circular com intensidade e possamos começar a voltar à normalidade. E podamos ir retomando um pouco a normalidade. As autoridades esperam adiantar o retorno às salas de aula do ensino médio até o final de julho, quando o grupo atingir a imunidade total. As escolas primárias vão ser reabertas em junho.
Segundo o balanço feito com dados oficiais, o Uruguai é atualmente a nação com o maior número de mortes no mundo em relação à população nos últimos 14 dias. O país aposta em uma intensa campanha de vacinação iniciada em 1º de março. O governo já aplicou uma dose de vacina anti-Covid em 58% da população e 30% já está completamente imunizada. O Supremo Tribunal Federal vota hoje os pedidos de suspensão da Copa América no Brasil. Os ministros estão votando de forma virtual e até agora 3 dos 11 já se manifestaram. Carmen Lúcia e Marco Aurélio Melo rejeitaram os pedidos para barrar o evento. Ricardo Lewandowski pediu que o governo federal e os governos dos estados que vão receber o evento apresentem em 24 horas planos para a realização do torneio. A Caixa Econômica Federal liberou saques e transferências da segunda parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de julho, que não fazem parte do Bolsa Família. A terceira parcela para esse mesmo grupo vai ser depositada na conta social no dia 6 de julho. Numa frase polêmica, o presidente argentino Alberto Fernandes disse que os brasileiros vieram da selva. Foi numa fala sobre as origens dos povos latino-americanos durante uma visita do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez a Buenos Aires. Além dos políticos, participavam do encontro na Casa Rosada diversos empresários. Durante o discurso, Fernandes fez declarações que repercutiram negativamente nas redes sociais. O presidente afirmou que os mexicanos vêm de indígenas, brasileiros da selva e argentinos da Europa. Pero particularmente também sou um europeísta. Mas, particularmente, eu também sou um pró-europeu. Sou alguém que acredita na Europa. Por causa da Europa, Octávio Paz escreveu uma vez que os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, os argentinos, viemos dos navios. E eram navios que vinham de lá, da Europa. Os argentinos chegamos dos barcos. E eram barcos que vinham dali, Europa. Horas depois, Fernandes se desculpou no Twitter. Na mensagem, o presidente argentino disse que o país recebeu mais de 5 milhões de imigrantes que viviam com os povos nativos e que se orgulha da diversidade argentina. O vídeo com a afirmação se tornou viral e reações foram registradas no Brasil. O senador brasileiro Ciro Nogueira escreveu no Twitter que, depois de ler as declarações de Fernandes, começou a entender melhor porque, após a Segunda Guerra Mundial, criminosos de guerra nazistas se esconderam na Argentina. A JBS pagou 11 milhões de dólares ou 55 milhões de reais a hackers para que os sistemas da empresa fossem liberados. A empresa sofreu um ataque cibernético no final de maio. A revelação foi feita pelo diretor executivo da JBS nos Estados Unidos, André Nogueira, ao Wall Street Journal. Por causa da invasão nos servidores na América do Norte e na Austrália, as atividades do grupo nessas regiões chegaram a ser paralisadas. Pelo menos 9 pessoas morreram e 8 ficaram feridas após um prédio de 5 andares desabar na Coreia do Sul. Estas imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que um prédio de 5 andares desabou sobre um ônibus que passava pelo local. De acordo com os bombeiros, pelo menos 9 passageiros morreram na tragédia e outros ficaram feridos com gravidade. O edifício na cidade de Jeongju, a sudoeste de Seul, desabou repentinamente quando estava prestes a ser demolido. A estrutura cedeu e os escombros cobriram o ônibus, levantando uma nuvem de poeira. 17 pessoas estavam no coletivo. Os trabalhadores da demolição já haviam sido retirados do local. A causa do acidente não foi imediatamente esclarecida e a polícia iniciou uma investigação sobre o caso. Chung Mong-gil, presidente da AGC Hyundai Development Company, a empreiteira envolvida, visitou o local para se desculpar. A empresa garantiu que vai dar apoio às vítimas e aos familiares. O presidente Moon Jae-in prestou condolências aos afetados pelo desastre e pediu uma investigação completa do caso. O maior desastre em tempo de paz na Coreia do Sul envolveu o colapso de uma loja de departamentos em 1995, quando mais de 500 pessoas morreram. A Justiça da Rússia classificou as organizações do opositor Alexei Navalny como extremistas. A sentença tem como alvo o Fundo de Luta contra a Corrupção, organização que apresentou pesquisa sobre o estilo de vida e corrupção na elite russa. Outro alvo são os escritórios regionais de Navalny, que convocam manifestações e organizam campanhas eleitorais. Depois da sentença, o opositor prometeu que não recuará.
A medida, que permite maior repressão contra os partidários do ativista, repercutiu na comunidade internacional. Os Estados Unidos denunciaram que a proibição imposta pelo tribunal russo a grupos afiliados a Alexei Navalny é um atentado aos direitos fundamentais e exigiram a libertação dele. O principal opositor ao Kremlin voltou no começo desta semana para a colônia penal de Pokrov. Ele havia sido internado em um hospital prisional por causa de uma greve de fome. Navalny foi preso em janeiro ao retornar da Alemanha, onde recebeu tratamento após um envenenamento que atribui ao Kremlin. O ativista foi condenado a 2 anos e meio de prisão, acusado de fraude. A NASA divulgou imagens de um eclipse que pôde ser visto no hemisfério norte. Também chamado de Anel de Fogo, o evento celestial foi melhor visto em partes do Canadá e da Sibéria. O eclipse imprimiu a silhueta da Lua na luz solar. Em regiões canadenses e russas, o Sol ficou até 88% coberto pelo satélite natural terrestre. Um especialista do Observatório de Paris alertou para que a população não olhe diretamente para o Sol, já que a forte iluminação pode provocar queimaduras irreversíveis na retina. O Anel de Fogo não pôde ser visto do Brasil, mas o observatório transmitiu ao vivo em seu canal no YouTube uma visão bem de perto do eclipse. Essa edição fica por aqui. No YouTube você pode rever as nossas reportagens. Daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Boa tarde.